prova da OAB, beleza? Preparada. Peguei minhas canetas coloridas. Uau, vai ser demais, gente. Vou começar com o lápis, depois eu passo tudo a caneta colorida. Vamos lá, primeira questão. Não sei. Próxima. Não sei também. Ai, meu Deus. Próxima. Gente, eu não sei nada. Eu vou comer, tô com fome. Ai. Gente, nossa, tá fazendo muito barulho. Ai, meu Deus. Melhor não comer, deixa pra lá. Vamos pra prova. Vamos lá. Segura na mão de Deus. Eu já sei. D de Deus. Alternativa D. A segunda é D também. A terceira é D também. Advogada, acadêmicos e simpatizantes. Você está no canal da Doutora Jó e hoje nós vamos falar sobre como passar na prova da OAB primeira fase. Sim, vocês, bacharéis e acadêmicos, me mandaram várias mensagens lá no Instagram. Você não está me seguindo no Instagram, é isso mesmo? Ah, vamos corrigir isso aí? Me segue lá no Instagram, peça aqui o tema que você quer ver, porque eu amo atender vocês. Vocês falam e eu só obedeço. Saiba que na sua prova da primeira fase são 80 questões testes e você precisa acertar apenas e tão somente metade delas. Ou seja, você não está concorrendo com os demais coleguinhas como se fosse um concurso público. Você está concorrendo apenas e tão somente com você mesmo. Menos de 25% dos candidatos que fazem a prova passam na prova e 75% dos candidatos que passam na prova fizeram mais de 3 provas. Portanto, você precisa de uma estratégia e algumas dicas para você se preparar muito bem. Sim, eu sei, você estudou 5 anos na faculdade, é muita coisa, não dá para você decorar tudo. E na prova também não vai cair tudo, viu, senhores? Não vai cair. Você precisa estudar exatamente o que vai cair na prova. São 17 matérias e não tem como você saber tudo. Existem alguns livros e sites também que vão direcionar você para as questões que caem na prova, porque existem questões com maior incidência. Mas aí você vai se deparar com um método de estudo. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de assistir uma aula. Você precisa primeiramente descobrir qual é o seu método de estudo. Eu vou contar pra vocês que eu fiz a prova da OAB várias vezes, eu acho que eu fiz umas 5 ou 6 vezes. O pessoal tem vergonha, né? Eu não tenho vergonha, não. Eu já tocava o escritório que eu trabalhava sozinha, só não fazia audiência e não passava na prova. Ficava nervosa, não passava. E aí eu descobri qual era o meu método de estudo. Depois que eu já tinha me formado, eu já estava fazendo uma pós-graduação e não tinha OAB. Eu tinha sono na pós-graduação, então eu gravava a aula, né? Porque eu falei, gente, eu preciso, né, estudar essa matéria, então eu gravava, depois eu ouvia, e aí quando eu ia fazer a prova, eu escrevia exatamente o que o professor falou. Ou seja, o meu método de aprendizagem é a repetição. Você precisa descobrir qual é o seu método de aprendizagem. Além disso, você vai ver que das 17 matérias, tem algumas matérias que têm um peso muito maior, como Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Constitucional, Administrativo e Ética. Essas matérias são responsáveis por 58% da prova, ou seja, 47 questões. Obviamente, você vai dar mais ênfase nessas matérias, certo? Principalmente ética, que é uma matéria relativamente simples e cai em umas 10 questões. Então, foco na ética, que inclusive você vai precisar de ética na sua vida, com certeza. Mesmo se você ainda está na faculdade, eu aconselho você a fazer vários simulados. Tem alguns sites que você consegue pegar as provas passadas e responder questões. As questões vão te ajudar demais. Quando você estiver estudando a matéria, você selecionou lá aquelas matérias que você tem mais dificuldade, por exemplo? Faça testes. Sempre depois de estudar a matéria você faz testes. Isso vai condicionar o seu cérebro a fazer testes e você vai se acostumar. Com certeza isso vai te ajudar muito na prova. Quando eu fiz a minha primeira prova da OAB, eu ainda estava na faculdade, fui na onda de uns amiguinhos, não sabia direito o que eu estava fazendo. Valeu a pena para eu saber como é que funcionava a prova, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Se eu tivesse feito uns simulados, talvez isso tinha ajudado.
e poupado lá o meu dinheiro que eu paguei para fazer a prova, sem dúvida. Então você vai se inscrever para a prova da OAB? Aproveita também e se inscreve nesse lindo canal, gente! Deixa aqui seu comentário se você vai prestar a próxima prova ou se você já fez a prova da OAB, passou por apuros. Conta aqui pra mim que eu quero saber a sua linda história. Deixa o seu joinha e compartilha com os amiguinhos que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar eles também. Existem vários livros que podem te ajudar sobre o assunto a ser estudado. Na prova da OAB, sempre tem questões do mesmo assunto. Por exemplo, dosimetria da pena. Já sabe que vai cair questão sobre isso porque toda prova cai. Então você estuda dosimetria da pena e faz vários testes. Você vai condicionar a sua mente a assimilar os testes e isso vai facilitar no dia da prova. Lembre-se de chegar sempre com antecedência, porque se você chegar correndo lá, esbaforido, isso pode atrapalhar a sua ansiedade e tudo mais. Lembra também de fazer sempre as questões que você sabe primeiro. Vai fazendo e coloca um X bem grande do lado daquelas que você não fez, para que você volte nelas e finalize. Vá também administrando bem o tempo, porque se você não administrar bem o tempo, a prova vai acabar, você não passou no gabarito, vai perder pontos e isso não vai ser legal. Você vai se desesperar, vai ser pior ainda. Administre muito bem o seu tempo. Leva um lanchinho que não faça barulho de preferência, né? Ou que não pareça que você soltou um flato também, porque tem uns salgadinhos lá que não ajudam muito. Então, leva lá um chocolate. Eu mesma levava uma água e um chocolate, porque chocolate me deixa acesa e aí eu não tinha sono na prova, que tem gente que dorme na prova, não sei se vocês sabem, tá, gente? Pessoa, sei lá, acho que toma lá um remedinho e dorme, né? Então eu levava um chocolate, uma água, lembrando que a sua água você precisa tirar o rótulo. Na hora que você estiver passando as suas respostas para o gabarito, não mude a sua resposta, jamais, jamais. Se colocou, tá colocado, tá legal? A não ser que tenha vindo uma luz na sua mente, mas não é recomendado. Você mantém lá a sua primeira resposta, que eu tenho certeza que a sua chance de acertar é muito maior. Bem, como eu falei pra vocês, eu fiz a prova da OAB umas 5, 6 vezes, eu acho, não me lembro, mas eu ia muito no impulso das pessoas e isso não é legal. Eu fiz algumas provas, me decepcionei, ficava nervosa, não passava da primeira fase. Eu ia lá pra fazer a prova, sempre me encontrava com um vizinho, alguém da minha faculdade, alguém que já estava... entrou na faculdade depois de mim, estava lá fazendo a prova, eu me sentia humilhada, sei lá, eu acho que eu ficava nervosa. E aí, o que eu fiz? Desisti, né? Meu pai ficou desesperado, falou, faz a última prova, por favor. Eu fui lá para fazer a última prova, porque eu já ia desistir do direito. Eu já administrava o escritório sozinha e não passava na prova, então eu ficava assim, realmente travada. Fiz cursinho, sim, várias vezes, mas na prova que eu prestei, eu não fiz nenhum cursinho, não estudei absolutamente nada. Porque eu estava muito nervosa, quanto mais eu estudava, mais nervosa eu ficava. Então, eu resolvi não estudar, foi um suicídio, kamikaze, com certeza. E aí decidi fazer a prova num lugar um pouco mais distante do que eu fazia. Era próximo da minha casa, mas eu fiz num lugar onde eu não ia me encontrar com ninguém. Isso deu muito certo, porque eu acho que eu acabei acalmando, né? Não vi nenhum rosto conhecido, e aí acabei me acalmando e fazendo a prova e passei para a segunda fase. Se você está estudando muito, às vezes você precisa se acalmar um pouquinho, né? Vale lembrar que não é só o conteúdo jurídico, você precisa ter controle das suas emoções. Não adianta você estudar toda a matéria e não se acalmar no dia. Lembro também que uma vez eu fiz cursinho, uma professora muito louca colocou lá na lousa algumas vitaminas, remédios para tomar. Gente, que loucura, que loucura. E eu, né, meio hipocondríaca que sempre fui lá e comprei. Tomei lá um negocinho lá que ela me deu um ataque cardíaco, que, gente, eu não tenho uma válvula no coração, né? Eu tenho um defeitinho aqui. Aí, gente, quase morri. Então, assim, calma, tá bom? Não vai nessa de ficar tomando essas coisas, você precisa se acalmar, toma um chazinho, sei lá. Mas o que me ajudou bastante foi o chocolate, sem dúvida, porque no meio da prova eu ficava mais prestando atenção, mais animada, e isso com certeza me ajudou. Então, minha dica de ouro aqui é chocolate. E se acalmar também, né? Se você gostou das minhas dicas, deixa aqui a hashtag OAB tô chegando, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo sem passar para as partes que não deram certo e que principalmente você vai passar na primeira fase da OAB.
Desejo pra você que você tire mais de 40 pontos pra você ficar de boa e não ficar preocupado. Sem dúvida, muita calma no dia da prova. Beijo, beijo! Ah! Como passar para a primeira frase se você não sabe? Como que eu fiz? O que que você tem que fazer e tudo mais? E não era bem isso que eu ia falar, mas eu tô aqui falando um monte de coisa sem pensar em nada. Como passar na primeira frase? Na primeira frase da UAB, meu Deus. Vamos falar? Como passar na primeira frase? Frase de novo! É frase, meu Deus, eu estou falando frase, não sei porquê.